Naquele dia a senhora Gertrudes sentiu em seu íntimo que algo muito ruim estava para acontecer com Jenny desde o dia em que ela voltou para casa. Por isso, deu-lhe o cristal como medida de segurança, embora soubesse que se Jenny precisasse usá-lo, já estaria perdida. A única coisa que poderia fazer era tentar trazê-la de volta do castelo e da morte. Passou toda aquela manhã trabalhando para colocar o espelho sobre a banheira com a superfície virada para baixo. Colheu raízes de mandrágora e outras ervas, fez uma infusão e colocou dentro da banheira. Recitou encantamentos e esperou pelo pedido de ajuda de Jenny. Quando o espelho brilhou, Jenny foi transportada para a casa da senhora Gertrudes em seu último instante de vida. Quando caiu na banheira, o espelho rachou e ficou preto. No momento em que ela caiu, o restante de seu sangue se misturou à água da infusão. Apesar do impacto de seu corpo na água, não caiu uma única gota fora da banheira. Demorou um pouco para a mesma se acalmar e, quando isso aconteceu, o corpo de Jenny ficou imerso. A senhora Gertrudes não fez mais nada, apenas esperou por algumas horas até que o corpo emergisse. Quando isso aconteceu, Jenny estava pálida e com o cabelo totalmente rosa. A senhora Gertrudes então tirou a tampa da banheira, deixou a água escoar, ligou a torneira e quando a água finalmente escorreu limpa, retirou as peças de roupa restantes do corpo de Jenny. Limpou-a com sabonete, enxagou-a com mais água da infusão, e a arrastou para fora da banheira até a cama. Lá, enxugou Jenny, vestiu-a e depois acorrentou suas mãos, pés e pescoço. Esperou 72 horas para ver se o resultado realmente tinha sido o esperado. Foram dias sombrios para a família de Jenny. No dia de seu desaparecimento, a mãe inicialmente não se preocupou com o avançar da hora, pensando que a filha poderia estar distraída com alguma amiga que possivelmente encontrou no caminho. No entanto, como a preocupação não cessava, foi até o quarto da copeira que atenderá o criado, para revisar as informações e talvez descobrir quem era a amiga que Jenny havia ido encontrar. Ela bateu na porta. Amanda, por favor, diga-me novamente quem veio buscar Jenny hoje de manhã, clamou na porta do quarto. A copeira ainda não estava dormindo. Pegou um sobretudo florido, jogou por cima da roupa e foi abrir a porta, deparando-se com sua patroa desesperada. Entre, bem, senhora, o criado que veio buscar a menina Jenny estava com um chapéu derby, roupas pretas, botas e uma casaca por cima. Ele perguntou pela senhorita e pediu que eu a chamasse. Eu subi e a encontrei na escada. Ela apenas me pediu que dissesse que voltaria apenas à noite. Ela não lhe falou quem era essa amiga? Porque são poucas as que ela tem e eu as conheço. Bem, o jeito é ligar para o pai dela e os conhecidos. Não, senhora, ela não me falou. Que tal chamarmos os outros empregados e perguntarmos aos vizinhos próximos e às pessoas que ela tem alguma intimidade que morem aqui por perto? A senhora faz as ligações e nós a procuramos pelas redondezas. Tudo bem, faça isso, Amanda. Emily enxugou as lágrimas e tentou se acalmar. Vou pedir a Rosa que lhe faça um chá calmante. Amanda falou indo até a cozinha. Emily ligou para o marido e lhe contou o que se passava. Ele ainda estava no escritório e, de lá mesmo, ligou para a polícia e foi imediatamente para casa. Emily ligou para Vitória em seguida, que afirmou não ter saído com Jenny e nem a visto naquele dia. Certamente ela não estaria com Lorena, que estava morando no campo. Bem, vou ligar para a senhora Gertrudes. Talvez ela tenha visto. Depois ligo de volta para lhe contar alguma novidade. Vitória ligou o quanto antes para a senhora Gertrudes, contando sobre o desaparecimento de Jenny. Gertrudes fingiu surpresa e preocupação, negando tê-la visto naquele dia. Alegou que não poderia ir à casa dos Norberto Sobral porque acordara indisposta e estava muito cansada, mas prometeu visitá-los no dia seguinte e ajudar como pudesse. Já faziam 6 dias que Jenny havia desaparecido e ninguém, nem mesmo a polícia, havia encontrado ao menos uma pista. As investigações continuavam. Emily, a mãe de Jenny, estava devastada. O pai, Edgar, estava abalado, mas continuava trabalhando. Ele reduziu a carga horária de trabalho para apoiar a esposa e contratou 2 investigadores particulares para tentar encontrar Jenny.
Enquanto isso, na casa da senhora Gertrudes, quando as 72 horas se venceram, Jane acordou em um quarto sem móveis que mais parecia uma masmorra. Estava acorrentada a uma parede, deitada em um colchão no chão, vestida com uma camisola de algodão verde-água. Havia 2 castiçais com 5 velas acesas na parede, um de cada lado. Jane estava fraca e respirava com dificuldade, faminta e, com sede, além de desorientada. Ela piscou os olhos lentamente, tentando se acostumar com a fraca luz das velas. Sua mente estava confusa, como se tivesse emergido de um pesadelo longo e torturante. Cada parte do seu corpo doía, e um fogo abrasador queimava em sua garganta. Quando tentou se mover, as correntes tilintaram, frias e pesadas contra sua pele. A sensação de estar presa adicionou uma nova camada de pânico à sua mente já tumultuada. Tentou lembrar-se do que havia acontecido, mas tudo era um borrão. As memórias da mordida, da dor, da escuridão consumidora, todas se misturavam em sua mente. A porta pesada do quarto se abriu com um ranger, e a figura da senhora Gertrudes entrou, trazendo uma bandeja. Jane sentiu o cheiro antes mesmo de ver o que estava nela. Sangue. O aroma metálico e doce inundou suas narinas, despertando uma fome voraz e incontrolável dentro dela. Seus olhos, agora adaptados à escuridão, fixaram-se na bandeja. A senhora Gertrudes aproximou-se lentamente, seus passos ecoando nas pedras frias do chão. Bom dia, Jane, disse ela com uma calma que contrastava com a tensão no ar. Sei que você deve estar confusa, mas tudo será explicado a seu tempo. Primeiro, você precisa se alimentar. Gertrudes ajoelhou-se ao lado de Jane, colocando a bandeja no chão. Jane podia ver um cálice cheio de sangue. Sem pensar, movida pelo instinto, ela avançou, mas as correntes a seguraram de volta. Gertrudes trouxe o cálice até os lábios de Jane, e ela bebeu desesperadamente, o líquido viscoso acalmando a ardência em sua garganta e trazendo uma nova energia para seu corpo enfraquecido. Enquanto bebia, flashes de compreensão começaram a surgir. A força retornava aos seus membros, a dor diminuía, e a fome insaciável começava a se aliviar. Com cada gole, Jane sentia a mudança se consolidando. Ela não era mais humana. As lembranças da sua vida anterior pareciam distantes, quase irreais. Quando o cálice estava vazio, Jane afastou-se lentamente, seu olhar fixando-se na senhora Gertrudes. O que eu sou agora? Perguntou com uma voz rouca, mas mais forte do que antes. Você é uma deles, Jane, respondeu Gertrudes, com um tom suave e conformista. Uma vampira. E isso é apenas o começo da sua nova vida. Jane sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Enquanto tentava processar o que significava essa nova existência, ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. De alguma forma, parte dela estava ansiosa para descobrir o que esse novo destino lhe reservava. Como isso pode ter acontecido? Eu estava praticamente morta. Se eu não a tivesse trazido de volta através do espelho, com certeza estaria. E agora o que acontecerá comigo? Me tornarei propriedade dele? Ela falou com um pesar na voz. Não, eu fiz um encanto e você não precisa servi-lo, porém, não conseguirá matá-lo, nem ele a você. Jane riu nervosamente, e depois falou com raiva, isso é uma maldição. Não poderei me vingar daquele maldito e certamente não poderei voltar para minha família. Infelizmente não, mas poderá encontrar uma forma de prendê-lo e eu a ajudarei, disse a senhora Gertrudes, tocando a mão dela, tentando confortá-la. E pensou para si mesma, finalmente poderei me vingar pela morte da minha filha e do meu marido. Jane se assustou, ela ouviu os pensamentos de Dona Gertrudes, não todos, apenas aquele que estava carregado de dor, mágoa e vingança. William matou sua família? Você consegue ler mentes? A senhora Gertrudes perguntou, perplexa. Acredito que sim, mas parece que só os pensamentos carregados de algum sentimento. Como isso aconteceu? Já que somos aliadas, deixe que eu lhe conte. Mas deixe-me soltá-la antes. Enquanto isso, no castelo de William, no dia em que ela desapareceu, William, ao descobrir que Jane desaparecera através do espelho, ficou paralisado de surpresa e frustração.
Ele mesmo foi até o salão de sacrifício verificar. Aproximando-se lentamente do espelho, tocando sua superfície fria e agora negra, tentando entender o que havia acontecido. Seus olhos brilharam de raiva e determinação. Ele sabia que isso era obra de alguma magia poderosa, algo que não poderia ser facilmente rastreado. Virou-se bruscamente para seu lacaio, os olhos vermelhos brilhando de fúria. Como isso foi acontecer? Rugiu ele, a voz, ecoando pelas paredes do porão. O lacaio, tremendo de medo, balbuciou desculpas, dizendo que não sabia nada sobre o espelho ou sobre qualquer magia envolvida. William, ainda furioso, foi até sua biblioteca, diretamente a um livro negro, onde acreditava que poderia obter alguma explicação. Ele sabia que Jane não poderia ter ido muito longe e isso certamente era obra de algum mago ou bruxa. Mas, independentemente do que acontecesse, mesmo que ela não tivesse morrido, ela o pertencia e de uma forma ou de outra retornaria a ele e encontraria seu fim. Não ia se preocupar com isso. Porém, ao folhear o livro e obter sua confirmação, em um surto de raiva, arremessou o gabinete longe. Não há nada que possa fazer agora. Arrume isso, falou para o lacaio, contendo sua própria ira, e saiu em direção ao seu quarto. Aconteceu há 26 anos, na Fazenda Liberdade, com suas amplas planícies verdejantes e o murmúrio constante do rio ao fundo. Era um lugar de paz e trabalho árduo. Ali moravam Gertrudes, uma mulher de espírito generoso e mãos abençoadas pela habilidade de trazer novas vidas ao mundo. Ela vivia com seu marido Humberto e sua filha Fabrícia. Numa noite serena, por volta das 8 horas, o sossego da fazenda foi interrompido por uma batida urgente na porta. Um jovem, de rosto aflito e olhos suplicantes, pedia ajuda. Sua esposa estava em trabalho de parto, e a situação parecia complicada. Sem hesitar, Gertrudes preparou sua bolsa com os instrumentos necessários. A noite estava clara, e a viagem até a casa do jovem demoraria cerca de 20 minutos. Preocupado com a segurança da esposa, Humberto chamou seu capataz, um homem forte e leal, e ordenou que a acompanhasse. Cuide dela, não deixe que nada de mal aconteça, disse Humberto, seu olhar carregado de amor e preocupação. Enquanto atravessavam os campos iluminados apenas pela pálida luz da lua, Gertrude sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a familiar adrenalina que sempre a acompanhava nesses momentos. Chegaram à pequena casa de madeira, onde a jovem mãe gemia de dor e medo. Com a experiência de anos, Gertrudes assumiu o comando. Suas palavras eram calmas e firmes, trazendo conforto à mãe e orientação ao jovem marido, que a ajudava como podia. O tempo passou, cada minuto parecendo uma eternidade, até que, com um último empurrão e um grito, o choro vigoroso de um bebê rompeu a noite. A nova vida trouxe uma onda de alívio e alegria. A mãe, exausta, sorria entre lágrimas, e o jovem pai segurava o filho recém-nascido com olhos brilhando de emoção. Gertrudes, cansada, mas feliz, sabia que tinha cumprido seu dever mais uma vez. Ninguém imaginava que, a poucos quilômetros dali, escondido nas profundezas de uma floresta densa, erguia-se um imponente castelo, isolado do mundo. Era o refúgio de um lorde vampiro, que vivia ali com sua família vampírica há séculos, mantendo-se nas sombras, longe dos olhos curiosos dos mortais. Contudo, aquela noite silenciosa se transformou em um cenário de horror e batalha sangrenta. A escuridão foi rasgada pelo brilho ameaçador de tochas quando uma legião de soldados da igreja surgiu como uma tempestade de fúria santa. Determinados a erradicar a presença dos vampiros, avançaram com espadas brilhando à luz das chamas, flechas mortais e estacas consagradas, suas orações fervorosas ecoando na noite. O combate foi feroz. Os vampiros, ágeis e poderosos, lutavam com uma força sobrenatural, mas os legionários estavam preparados, movidos por uma fé inabalável. Gritos de guerra e dor se misturavam enquanto o sangue manchava o chão frio do castelo. Cada lado sofreu baixas terríveis, corpos caindo como folhas mortas no vento de outono. Quando os legionários perceberam que a vitória estava ao seu alcance, decidiram selar o destino dos vampiros de uma vez por todas. Em um ato final de crueldade e determinação, trancaram as portas do castelo e atearam fogo à fortaleza. As chamas subiram ferozmente, lambendo as paredes de pedra e transformando o castelo em um inferno ardente. Enquanto a estrutura desmoronava sob o calor intenso, um único sobrevivente conseguiu escapar do massacre. William, o filho mais jovem do Lorde Vampiro, possuía o dom raro da levitação.
Mesmo gravemente ferido, ele usou suas últimas forças para alçar voo, deixando para trás o cenário de destruição e morte. William desapareceu na escuridão da noite. A lua cheia brilhava sinistramente no céu, testemunha silenciosa do massacre. Ferido e perdendo muito sangue, ele voou desnorteado até chegar na Fazenda Liberdade. Exausto, pousou na propriedade, onde encontrou a família de Gertrudes. A primeira pessoa que William encontrou foi Fabrícia, que havia ido à cozinha para beber água. Ao ver aquele homem ensanguentado à sua frente, ela gritou de horror. Tentou correr, mas William a agarrou pelo braço, tampou-lhe a boca e cravou os dentes em seu pescoço. O sangue quente revitalizou suas forças enquanto ele bebia. Humberto, pai de Fabrícia, ouviu o barulho e correu até o quarto dela, mas não a encontrou. Desceu as escadas apressado e, ao passar pela sala, deparou-se com uma cena terrível. Sua filha estava sendo atacada por um monstro horrendo. Faltou-lhe o ar, mas, sem pensar duas vezes, correu para salvar Fabrícia. William, entretanto, apenas ergueu a mão, e Humberto foi lançado contra a cristaleira com uma força sobrenatural. Fabrícia já estava pálida e sem vida. William, faminto e implacável, dirigiu-se a Humberto, que agora estava paralisado, e cravou suas presas no braço dele. Quando finalmente saciou sua fome, tirou-lhe a vida. Quando Gertrudes voltou à Fazenda Liberdade, uma sensação de inquietação a envolveu. O silêncio era opressor, e uma sombra de pressentimento pesava em seu coração. O capataz seguiu para o estábulo para desatrelar a carruagem e liberar o cavalo. Ao abrir a porta da casa, um cheiro metálico e pungente de sangue a atingiu imediatamente. Seu coração começou a bater mais rápido, e um nó de pavor se formou em sua garganta. Ela entrou cautelosamente na sala, os olhos arregalados enquanto tentava entender o que estava vendo. No chão, em meio aos destroços da cristaleira, estava o corpo de Humberto, seu marido, com os olhos vidrados e uma expressão de dor congelada no rosto. Na porta da cozinha que dava para a sala, estava Fabrícia, sua filha, jazia pálida e sem vida, com duas perfurações profundas no pescoço, denunciando um ataque brutal. Gertrude soltou um grito estridente, um som que misturava desespero e agonia. Tremendo, ela correu até os corpos, caindo de joelhos entre eles. Suas mãos, trêmulas e desesperadas, tocaram os rostos sem vida de sua família, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto em torrentes. O chão frio da sala parecia engolir sua sanidade enquanto a realidade do que havia acontecido começava a se estabelecer. Foi então que, pelo canto do olho, ela viu um vulto se movendo rapidamente para fora da casa. Gertrude se virou a tempo de ver, por um breve instante, a figura ensanguentada de William desaparecendo na escuridão da noite. A lua cheia brilhava sinistramente no céu, iluminando fugazmente o rosto do intruso antes que ele se perdesse nas sombras. Um misto de terror e fúria a percorreu. Gertrude sentiu o sangue ferver em suas veias, transformando seu luto em uma necessidade visceral de vingança. Com um grito de raiva e desespero, ela correu até a porta, mas William já havia desaparecido na escuridão, levado pela noite. De volta à sala, ela caiu de joelhos novamente, abraçando os corpos sem vida de Humberto e Fabrícia, o choro transformando-se em soluços guturais. A dor e a impotência eram esmagadoras, mas a visão do responsável por aquela tragédia, ainda que de relance, plantou uma semente de determinação em seu coração. Ela sabia que aquele monstro, quem quer que fosse, não poderia escapar impune. Com o último olhar aos rostos sem vida de sua família, Gertrudes jurou que encontraria William e que ele pagaria por suas atrocidades. A Fazenda Liberdade, que antes era um símbolo de paz e segurança, havia se tornado um campo de morte e desespero, mudando para sempre a vida de Gertrudes e alimentando uma chama de vingança que não se apagaria facilmente.